Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de número 21, diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Vamos orar. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu, peça para que Deus fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, nós te louvamos, meu Deus, nós te exaltamos por aqui estarmos na presença santa, na presença bendita e gloriosa do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que é fiel, meu Deus, pela tua palavra que é verdadeira. Alcança agora, meu Deus, o céu, a tua santa igreja, alcança o seu servo, a sua serva, alcança os ouvintes de perto, de longe, meu Deus, alcança todos os necessitados e opere em cada coração, segundo a tua bondade, segundo a fé, pois é o que nós te pedimos, meu Deus, e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupando as vossas mãos e dando uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção, palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem para nós nessa noite por intermédio dessa palavra. Nós vemos aqui, por intermédio desse texto que nós acabamos de ler, dois milagres, operados aqui pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqui a palavra do Senhor mostra para nós, que Jesus, quando ele entra no barco, ele vai passar para o outro lado do mar, e no tocante à sua travessia, é interessante a gente observar aqui, meus irmãos, que Jesus nunca estava só. Era impossível Jesus estar sozinho. Em todo lugar que Jesus estava, havia muita gente, próximo de Jesus, ali para aprender, para adquirir conhecimento acerca da doutrina, de Deus que ele ensinava, dos ensinamentos, e também para receber curas, libertações e milagres, de forma geral, da parte de Jesus. E quando Jesus ele atravessa, com o barco, com seus discípulos, a Bíblia mostra para nós que do outro lado do mar já havia ali uma grande multidão, aguardando Jesus. E eu, olhando para essa palavra, eu imagino como que as multidões sabiam aonde Jesus estava indo, qual era a direção, porque não havia um telefone fixo, não havia celular, não havia rede social para que Jesus pudesse ali enviar o cronograma, das suas viagens, da sua missão. Não tinha internet, Aqui nós vemos que Jesus ele não tinha ali um mensageiro tão rápido, tão ágil,
para que pudesse ir ali ao seu encontro, né? Aliás, ao encontro das pessoas, dizendo que Jesus estaria em tal lugar em determinado tempo, né? Não havia esse tipo de coisa, mas sempre Jesus, aonde Jesus chegava, havia muita gente, o povo estava aguardando, esperando Jesus. E observa, meus irmãos, que no tocante à chegada de Jesus ali, em meio àquela grande multidão que o aguardava, a palavra do Senhor vai mostrar também que chega ali um homem, que esse homem, ele conheceu Jesus, imagino que seja a primeira vez, a Bíblia não mostra outro encontro, um diálogo, um encontro tão próximo com Jesus do que esse. Esse homem chamava-se Jairo, e a Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga. Por quê? Porque Jairo ele era um dos responsáveis do templo, era aquele que ensinava ali no templo, que pregava a palavra de Deus, falava acerca da lei, era um homem muito culto, tinha muito conhecimento, e uma pessoa como Jairo, era difícil fazer o que ele fez, né, vamos dizer, em praça pública, ou seja, no meio de todo mundo, como ele fez. É um ato que foi diferenciado, um ato que, quando nós olhamos a palavra de Deus, são pessoas específicas, dá para nós lembrarmos cada um, né, que praticou um ato como esse que Jairo praticou. E que ato, meus irmãos, é esse, né? Alguém pode perguntar, que ato é esse que Jairo ele praticou? A Bíblia mostra que quando ele chega diante de Jesus, esse Jairo, ele já chega diante do Senhor se prostrando, coisa que a multidão não estava fazendo, coisas que outros não faziam, coisas que nenhum dos judeus estava fazendo. Mas Jairo, quando ele já chega se prostrando aos pés do Senhor, ele já chega adorando. E uma coisa que eu quero lembrar, né, dizer aos irmãos, que muitas das vezes nós falamos um versículo da palavra de Deus e nós falamos ele ao inverso. Nós precisamos entender, e aqui esse texto é um texto propício para nós entendermos. E que versículo é esse? Né? A Bíblia diz que, muitas das vezes nós dizemos que aqueles que é humilhado, né? Aqueles que são humilhados, quando a gente fala, irmã, só está sendo humilhada, fica tranquilo, Deus vai exaltar, meu irmão, Deus vai te exaltar porque você está sendo humilhado, né? Você está vendo, Deus está vendo a humilhação que você está passando, e aí então nós ficamos com aquela convicção que posteriormente nós vamos receber ali um agir de Deus, um milagre da parte de Deus, Deus vai nos exaltar porque nós estamos sendo humilhados ou fomos humilhados por uma determinada situação. Mas veja que é o inverso, a palavra de Deus, né, diz para nós aqui nos evangelhos, né, a Bíblia está bem clara em dizer que aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Então a Bíblia não está dizendo aquela pessoa que foi humilhada por alguém, eu vou humilhar aqui o presbítero dentro da igreja, todo mundo vai ver agora, eu vou assentar lenha nele. Puxa vida, o pastor humilhou o irmão, o pastor humilhou o obreiro, o pastor humilhou não sei quem. Não, mas Deus vai abater o pastor e vai exaltar o irmão. Não é assim que a Bíblia mostra, não é assim que nós temos que ver a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, este será exaltado. Então, o que Jairo fez? No meio de uma grande multidão, Jairo, sendo um homem de autoridade, sendo um homem poderoso, ele chega diante de todos, diante de Jesus. Ele nem pergunta se esse é o Cristo. Jairo, ele chega, dobra o seu joelho no chão, prostrado diante do Senhor, ele se humilha, e ele já vai logo orando, ele já vai logo exaltando, ele já vai logo dizendo, reconhecendo Jesus não como um sanguíneo, não como um carnal, como qualquer outro, mas ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus como a pessoa de Deus encarnada, ele reconhece Jesus como todo-poderoso, ele reconhece Jesus como aquele que pode mudar a vida dele, como aquele que pode mudar a sua família, aquele que pode mudar a sua história. E Jairo, ele não pede a oportunidade porque ele tinha certeza que posteriormente, após aquele dia, não teria outra oportunidade como aquela.
E a Bíblia mostra que quando ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo Jesus como Deus, como Todo-Poderoso, ele vai dizer para Jesus bem assim, ele vai orar bem assim, a Jesus vai dizer, né, no versículo de número 23, minha filha, ele está dizendo minha filha, ele não está dizendo eu, ele está dizendo minha filha está moribunda, minha filha está doente, minha filha está enferma, e ele continua dizendo, rogo-te, eu suplico, eu imploro, que o Senhor venha e lhe impunha as mãos, para que ela sara e também que ela viva, porque o quadro dela era um quadro crítico, ela estava para a morte, a situação não estava mais no controle, estava fora do controle, não havia mais remédio, não tinha mais solução para sua filha. Talvez o que cabia a ele correu, buscou todos os recursos, talvez o médico disse, não tem mais jeito, sua filha vai morrer em casa. Então ele vai até Jesus. Jairo, ele vai se prostrar, ele vai se humilhar diante de Jesus, diante talvez, né, dos seus fiéis, que frequentavam a sinagoga, que ouvia pregar, que ouvia ele dizer para que ninguém se humilhasse diante de nenhum outro, a não ser diante da presença de Deus. E agora Jairo está humilhando diante da presença de Jesus, diante dos pés do Senhor, pedindo que Jesus fosse à sua casa e colocasse as mãos sobre a sua filha. Jesus vai dizer que sim, Jesus, ele não rejeita quando alguém se humilha na presença de Jesus. É diferente a pessoa ser humilhada por alguém e a pessoa a si mesmo se humilhar. Jesus não rejeita. E Jesus diz, eu vou até lá. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que há duas formas de nós buscarmos o milagre, porque aqui está falando de cura, aqui está falando de milagre. Há duas maneiras de nós buscarmos esse milagre. O primeiro aqui nós vemos Jairo, ele correr até Jesus para buscar uma cura, para buscar um milagre, não para si próprio, não para ele, porque ele estava bem, ele estava curado, ele estava bem de saúde, ele não precisava de nada, ele precisava do favor de Jesus para com a sua filha, ele precisava que Jesus fosse ali curá-la. Então ele está buscando uma cura, ele está buscando um milagre para um ente querido seu, para sua filha. Esse é um ponto. Talvez nós aqui, os ouvintes da palavra de Deus, está buscando a Jesus agora, neste momento, adorando, reconhecendo Ele como Senhor e seu Salvador, mas também o foco principal nessa noite é: Jesus, eu estou aqui na tua casa, estou aqui te adorando, te servindo, não era para mim estar aqui, mas eu estou aqui, Senhor, intercedendo pelo meu filho, estou aqui, Senhor, intercedendo pela minha filha, Senhor, eu estou aqui intercedendo pelo meu pai e pela minha mãe, Senhor, eu estou aqui intercedendo pelo meu cônjuge, eu estou aqui intercedendo pela minha esposa, eu estou aqui intercedendo pelo meu esposo, porque eu creio que o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor pode alcançá-lo, o Senhor pode visitá-lo, o Senhor pode colocar a mão, o Senhor pode levantar, o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode operar um milagre, e eu creio que o Senhor pode agora, pelo poder da oração, levantar, mudar a história deste ente querido. Então nós estamos fazendo algo para alguém que precisa. Essa é uma forma de buscar. Quando nós olhamos aqui um pouquinho mais atrás, para o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 15, a Bíblia vai mostrar para nós que uma mulher estrangeira, uma mulher cirofenícia, que não era judia, ela estava passando por um processo muito complicado, muito delicado. E qual que era o processo? Era algo, presta bem atenção, que ela estava passando. A Bíblia não fala a condição dessa mulher, mas uma coisa é certa: essa mulher, como mãe,
provável, ela buscou todos os recursos que lhe cabia para que a sua filha obtivesse o milagre. Só que ela não teve o milagre, ela não conseguiu o milagre. E a Bíblia diz que essa mulher sirofenícia, ela vai correr para Israel, ela vai chegar, procurar Jesus, porque Jesus não era acessível. Jesus estava sempre em lugar diferente, próximo da praia, lugar longe da praia, na capital. Jesus sempre estava circulando, ele não ficava parado. Mas aquela mulher, ela encontra Jesus, e a Bíblia vai dizer para nós que quando ela encontra Jesus, ela vai abrir a sua boca e vai dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha, ela se encontra miseravelmente endemoniada. Veja que essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Por quê? Porque ela precisava que a sua filha fosse curada, a sua filha fosse liberta, ou seja, ela estava bem, ela não precisava do milagre, ela não precisava da cura, mas a sua filha precisava. E ela então fez todo o sacrifício para alcançar Jesus e para alcançar o milagre. Só que interessante, meus irmãos, presta bem atenção, que quando ela chega, ela conversa com Jesus direto, Jesus vai ignorá-la, Jesus não dará a ela atenção. Alguém pode dizer: pastor, Jesus é duro. Por que Jesus não deu atenção a ela? É uma alma. Meus irmãos, tudo na nossa vida tem que haver uma perseverança, e para Jesus responder há uma forma correta. Quando nós olhamos para a palavra de Deus um pouquinho lá atrás, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5, nós vamos ver o general sírio chamado Naamã, quando lhe é ordenado que ele mergulhasse no rio Jordão 7 vezes, ele achou aquilo uma afronta. Ele achou: por que eu vou mergulhar aqui no Jordão, sendo que lá em Damasco tem rios de águas límpidas, de águas cristalinas, melhor que a água do Jordão? Eu não vou mergulhar aqui, eu vou para Damasco e vou mergulhar lá. Só que a ordem de Deus era no Jordão. A ordem de Deus era 1, 2, 3, 7 mergulhos. Era aqui, não era lá. Então, primeira coisa, a vontade de Deus, ela precisa ser reconhecida. Nós não podemos ignorar a vontade de Deus, porque a gente acha que aqui é melhor, a gente acha que assim é melhor, sendo que Deus diz de outra maneira: olha, é 7 dias no monte. Ah não, tá frio, vai que tem bicho, vai que tem não sei o que, eu vou fazer aqui em casa mesmo. É 7 dias, Deus vai atender. Deus disse: é no monte. O Senhor ordenou a Abraão: Abraão, pega o teu filho, o filho que tu amas, e leva ele para mim, e oferece ele no monte que eu, Deus, vou te falar qual. Ele caminha 3 dias até que o Senhor lhe revela o monte Moriá. Ele poderia ter dito: Deus, há tantos montes aqui perto, eu vou caminhar 3 dias com meu filho, eu vou oferecer aqui mesmo. Eu quero no monte Moriá, ponto final. É 7 dias no Rio Jordão, é no Rio Jordão, não é em Farpar, não é em Havana, enfim, é aqui, é no Jordão, é a ordem de Deus. Eu posso até desobedecer e querer fazer aonde eu quiser, só que não vai acontecer o milagre. Por quê? Porque nós estamos fora da direção de Deus. É simples assim o negócio, assim. Mas a segunda coisa tem a forma correta. Jesus não atentou a ela, mesmo ela expondo a situação, e Jesus prosseguiu. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, por detrás dos bastidores, por detrás da cortina, atrás da multidão, aquela mulher vinha gritando. Aquela mulher gritava, implorava
de maneira que Jesus nada falava, mas todavia os seus discípulos falavam. E os discípulos estavam preocupados, de maneira que eles chegaram até Jesus, e no particular, ali no privado, longe de todo mundo, e disse: mestre, sabe aquela mulher lá, que veio, aquela mulher cirofenícia estrangeira, que ele falou aquela hora? Sim, o que tem? Mestre, despede aquela mulher, fala alguma coisa para ela, porque aquela mulher, ela está como uma doida, ela está como uma louca atrás de nós, estamos passando vergonha. Aquela mulher está gritando, ela está desesperada, aquela mulher, ela está precisando que o senhor fale alguma coisa. Despede ela, mestre, ela vem gritando atrás de nós. Por mais que o caminho de Jesus estava oposto daquela mulher, ela estava seguindo Jesus na frente, ela atrás, só que ela não parava de gritar. A solução dela estava ali, ela não teria outra oportunidade, de maneira que quando ela tem oportunidade, ela vai mostrar agora, a Bíblia vai mostrar a forma correta que ela achou para alcançar o milagre. E qual foi a forma correta? A Bíblia diz que ela se prostrou diante de Jesus, ela o adorou, e ela disse agora diferente, ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela fala Jesus, filho de Davi, ela está reconhecendo, como os judeus pregavam, que o Messias, o Salvador da humanidade, ele viria da linhagem de Davi, que foi rei de Israel. Quando ela fala daquela maneira, ela está reconhecendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que não há outro, que ele não era um charlatão, que ele não era um falso profeta, mas que ele era Jesus o Cristo. Ela diz: Jesus, filho de Davi, Jesus o Messias, Jesus o Salvador, Jesus o esperado, o desejado das nações, tem misericórdia de mim. Ah, meus irmãos, quando ela faz dessa maneira, Jesus não prossegue mais, Jesus para. Então Jesus, ele vai dialogar com aquela mulher, ele vai dizer para ela que ele foi enviado não a outro qualquer, mas senão as ovelhas do redil, as ovelhas da casa de Israel. Não foi enviado a outros, mas simplesmente aos judeus. E ele disse a ela, ainda continua dizendo: olha, mulher, não é lícito que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos, não é lícito que eu dê, que eu compartilhe com os cachorros. Jesus fala dessa maneira, aquela mulher, ela olha para Jesus e ela então o indaga e diz: mestre, mas também os cachorrinhos, eles comem da migalha, eles comem da sobra da mesa dos seus senhores. Sabe quando você está comendo o pão, que sobra a casquinha do pão? Sabe quando você está comendo a comida, que sobra ali um osso, uma gordurinha, uma coisa que você não quer? Aquilo é migalha, é o resto. Aquilo se dá para o cachorro. Então ela está dizendo: eu não quero o pão todo, eu não quero algo completo, eu só quero apenas uma palavra. Por isso que ela diz: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Quando ela fala dessa maneira, a Bíblia diz que Jesus vai ficar perplexo. Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer para ela: mulher, nem em Israel eu vi tanta fé como a tua. Jesus vai ver que aquela mulher cria, não tinha como contender com ela, ela precisava, ela não ia embora enquanto ela não visse o milagre, ela não recebesse aquilo que ela queria. E a Bíblia vai mostrar para nós então que Jesus diz àquela mulher: mulher, vai, seja feito segundo a tua fé, vai e toma posse do milagre que você necessita. E aquela mulher então, ela foi convicta com a cura, com a libertação da sua filha,
e de fato aconteceu de acordo com a sua fé. Só precisava de uma palavra. Jesus não deu um copo com água, Jesus não deu uma flor, Jesus não deu um pedaço de pão, Jesus só deu uma palavra: vai e seja feito segundo a tua fé. Simplesmente isso. Jesus precisou falar algo, então ela recebeu o milagre. Aqui Jairo é diferente. Jairo quer que Jesus vá até a sua casa. A fé de Jairo, veja, meus irmãos, que há níveis de fé, há nível de fé. Ela queria somente uma palavra. Jairo já dizia: o senhor tem que ir lá em casa, o senhor tem que colocar a mão sobre a minha filha, ela tem 12 anos de idade, e ela está enferma, a enfermidade é para a morte. Vai lá na minha casa e coloca a mão sobre ela, para que ela seja curada e ela não morra. Essa é a fé de Jairo. Qual é a tua fé? Será que você crê que Jesus pode ir lá agora na tua casa visitar? Ou você crê que somente essa palavra é o suficiente para que quando você chegar lá, o milagre já tenha acontecido? Olha aquele centurião, né, que era chefe de uma centúria, ou seja, o centurião é chefe de 100 soldados no batalhão. E a Bíblia diz que aquele chefe, aquele centurião romano, um dos seus servos estava enfermo, ele gostava demais daquele servo, e ele vai mandar que alguém vá até Jesus, expondo a situação daquele servo para Jesus curá-lo. Só que de repente ele mesmo decide que o servo não vá, ele mesmo tenta ali falar com Jesus. Ele diz para Jesus: mestre, eu sou homem de autoridade em Israel, eu tenho autoridade, e eu digo ao meu servo: vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. Eu tenho autoridade em Israel. E eu também creio que o Senhor tem autoridade. Eu preciso que o Senhor diga apenas uma palavra, e o meu criado sarará. A Bíblia diz que Jesus amou aquele homem de ver a fé daquele centurião romano que tinha poder sobre os homens, que estava ali na sua responsabilidade. O que ele dizia, aqueles homens faziam. Então agora ele vai acreditar, vai crer que Jesus, sendo soberano, sendo Deus, Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas, e que Jesus também poderia dizer uma palavra só, e aquela palavra agiria tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Senhor, diga apenas uma palavra e meu criado vai ficar curado, vai ficar sarado, ele vai se levantar. Jesus, ele se alegra com aquela fé, e assim então Jesus pronuncia o milagre, a vitória, e aquele homem agora vai e ele recebe a cura por intermédio da sua fé acerca do seu servo. Mas aqui o texto em questão, capítulo 5, do versículo 21 de Marcos, Jairo está precisando que Jesus vá até a sua casa. A sua filha estava em estado terminal. Jesus está indo, Jairo está com ele, ali do seu lado, e a Bíblia diz que a multidão o seguia. Talvez Jairo estava na frente: abre o caminho, deixa Jesus ir, minha filha está doente, sai da frente, por favor, deixa Jesus passar, nós estamos com pressa, sai, né? Imagino que seja assim, porque quando a pessoa, quando se trata de doença, né, não tem horário, a gente faz o que pode, o que não pode, vira até no avesso, para dar um jeito para resolver o problema. Ainda mais uma filha de 12 anos, talvez era a única filha que Jairo tinha. Quando eles estão indo, a Bíblia vai mostrar aqui para nós outra situação. E que situação que é essa? Uma situação de uma mulher que agora ela está sofrendo de uma enfermidade. Essa enfermidade
não era qualquer enfermidade. Por exemplo, aqui, as irmãs que conhecem bem disso, é o problema do fluxo de sangue, as irmãs que têm, né, o seu processo menstrual todo mês. Para muitas não é fácil, sofre demais, para outras já mais leve, mas enfim, né, poucos dias no mês. Algumas têm reações totalmente diferentes, sofre, dói. Olha para essa palavra e veja uma mulher que sofria do fluxo, ou como aquela torneira ali que você liga e começa a cair água continuamente durante 12 anos. Não é uma semana no mês, não é 3, 4 dias ou 10 dias, mas é 12 anos de fluxo contínuo. A irmã que passa por isso, às vezes que sofre, agora você vai entender, você vai imaginar o que essa mulher sofria durante 12 anos. E o interessante é que a palavra de Deus mostra para nós que ela procura a medicina, ela procura a solução, ela investe todo o seu patrimônio, a sua fazenda, tudo que ela tinha, ela investe na medicina, diz a palavra de Deus, até que exauriu, esgotou, esvaziou todo o seu recurso. Ela não tinha mais nada, ela não tinha mais como investir, ela não tinha como mais procurar médico, ela não tinha como mais pagar consulta, ela não tinha mais como comprar, mandar fazer remédio. E então, acabando o seu recurso, acabou também as consultas, acabou os exames e acabou os remédios. E talvez o médico deu uma carta para ela dizendo: vá para casa e aguarde a sua morte. Meus irmãos, eu olho para a Bíblia, eu imagino essa mulher, uma mulher extremamente doente, extremamente fraca, pálida, que certamente outras doenças haviam vindo sobre ela, e segundo diz a lei, que a mulher nesse ponto, nessa situação, era imunda, e ela não podia viver em sociedade, na comunidade, ela não podia frequentar templo, ela não podia estar numa reunião como essa, ela não podia frequentar uma casa, um banquete, um almoço, um jantar com a família, não podia se alegrar, ela tinha que ficar isolada, ela ficaria só durante 12 anos. Meus irmãos, quando nós temos problemas, e quando nós vamos murmurar, nós devemos olhar a Bíblia, analisar a palavra de Deus, ou olhar ao nosso redor, que nós vamos ver pessoas, muitas das vezes piores do que nós, e as pessoas estão de boca fechada, ou as pessoas estão orando, pedindo a misericórdia de Deus, enquanto nós estamos questionando, quando nós estamos desesperados, ai não dá mais, ai eu não aguento, ai não sei o que eu vou fazer, é melhor não ter nascido, por quê? Peraí, cadê teu Deus? Cadê a tua fé? Cadê a leitura, a palavra de Deus? Dá uma passadinha lá em Lamentações de Jeremias, dá uma observada na Bíblia, quando Jeremias ele diz lá em Lamentações, do que queixa o homem mortal, do que queixa o homem pecador, e ele responde, ele queixa dos seus próprios pecados. Eu não tenho culpa do teu pecado, eu não tenho culpa do teu problema, tampouco Deus tem culpa. Murmurar, blasfemar, não vai resolver. A solução está aqui,
como Jairo fez, se prostrou, se humilhou. A solução está como a mulher sirofenícia fez, ela se prostrou, se humilhou. A solução está quando essa mulher, que não é relatado o seu nome, do fluxo de sangue, pastor, o que ela fez? Calma. Ela vai morrer em casa, só que a Bíblia diz para nós que em ela ouvindo falar de Jesus, certamente ela ouviu falar muito bem de Jesus, que Jesus dava vista ao cego, fazia o mudo falar, o coxo andar, ressuscitava mortos. Certamente ela ouviu bem de Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher então, ela se anima para ir ao encontro de Jesus. Outra coisa, talvez aquela era a oportunidade única, ela não teria outra. Não vamos falar da sua trajetória. Certamente foi muito difícil, certamente foi muito complicada para uma mulher anêmica, fraca, que não conseguia andar, sem ter ninguém para apoiar, chegar até Jesus. Isso é outra coisa. Mas o foco principal foi que ela disse em seu coração: se eu tão somente tocar nas orlas do seu vestido, eu serei curada, eu serei sarada desse mal. Este foi o voto que aquela mulher fez na sua casa antes de ir até Jesus. Eu vou até lá, eu vou tocar na orla do seu vestido e eu vou ficar curada. Amados, quantos de nós chegamos ao culto, chegamos à igreja, quantos de nós entramos mudo e saímos calados? Nem espírito a gente tem fé de orar, de apresentar a Deus os nossos problemas, a nossa causa. O salmista, ele escreveu, deixou para nós relatado que no dia da minha angústia eu clamei o Senhor e o Senhor me ouviu. Cadê a nossa fé? Se nós não lermos a palavra de Deus, como que nós vamos saber disso? Se nós não estudarmos a palavra de Deus, como que nós vamos saber que se nós nos humilharmos diante de Jesus, nós vamos alcançar o milagre? Nós precisamos ler, estudar a palavra de Deus. E aquela mulher então começa o seu processo para ir até o encontro de Jesus. Ela vai. A palavra de Deus mostra para nós que ela chega, toca, a Bíblia é clara em dizer que ela toca Jesus por detrás. Ela toca na orla do seu vestido, porque ela não tocou em cima, porque ela não tocou na gola, porque ela não tocou na cabeça, no braço, porque ela não conseguia ficar de pé. O lugar mais alto que aquela mulher conseguia ficar era no calcanhar de Jesus, arrastando. Ela não tinha força, ela estava rastejando, ela estava fraca. Por isso que ela disse: eu vou tocar na hora. É o lugar mais alto, presbítero, daí que ela conseguia alcançar. É o lugar que a sua mão conseguia chegar, era na orla do vestido de Jesus, na barra da calça de Jesus. Quando ela toca, ela sente algo diferente. Jesus para quando ela toca, e Jesus indaga os seus discípulos, dizendo: quem me tocou? Seus discípulos vão dizer: mestre, a multidão é grande, está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando, está todo mundo te apalpando. Jesus disse: não é dessa maneira não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou de outra forma, porque eu bem sei, eu senti que de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que aquela mulher, temendo e tremendo, aquela mulher com medo, tremendo, no chão, prostrada, chorando,
Ela disse: mestre, Senhor, foi eu quem te toquei. Jesus procura e olha no chão, aquela mulher está ali prostrada, está ali chorando, tremendo, com medo. Labassúria candarábia, suribicanda labaia. Veja, meus irmãos, o poder da fé, o que faz? Veja o propósito quando nós colocamos diante da presença de Deus e fazemos aquilo que nos cabe. Veja como Jesus ali responde: louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ela vai expor a Jesus todo o seu problema, toda a sua trajetória, os 12 anos que ela viveu passando por aquela situação. Ela vai relatar a Jesus, creio que ela fica ali um bom tempo conversando, e eu imagino Jairo desesperado, eu imagino Jairo ali mordendo os dedos, pensando, preocupado com a sua filha que já estava morta praticamente, e ele foi até Jesus para que imediatamente Jesus fosse até lá. Quando a mulher relata toda a situação a Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus fala para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé, vai e seja curada desse teu mal, dessa enfermidade. Então, o segundo ponto: o primeiro, alguém busca por alguém. O segundo, essa mulher buscou por ela mesma, porque ela precisava, como aqui talvez possa ser que tem alguém que está precisando e com as poucas forças veio aqui buscar a cura, o milagre para esse mal. E Jesus está aqui para operar na tua vida. Mas interessante, meus irmãos, que quando Jesus encerrava, quando Jesus disse: vai ser curada desse teu mal, vem alguém lá da casa de Jairo, vem alguns servos de lá, vem alguns homens de lá e acha Jairo com Jesus, naquela multidão, e eles vão dizer para Jairo bem assim: olha, vem aqui, Jairo, não precisa mais, né, chorando. E eles vão dizer: Jairo, não importune mais o mestre, Jairo, não incomode mais ele, Jairo, deixa o mestre, não incomode mais ele não. Ué, mas por quê? O que houve? Não, a tua filha não vive mais, a tua filha já morreu. Dessa forma, a tua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Naquele momento, meus irmãos, o desespero bate em Jairo. Naquele momento o Jairo fica preocupado, talvez começa a murmurar por causa daquela mulher que veio doente e perdeu ali meia hora, uma hora, talvez mais tempo com Jesus ali. Jesus ficou parado, era o tempo que Jesus precisava de ir até lá, enquanto a sua filha ainda estava viva. Jesus iria pôr a mão, orar por ela, repreender a enfermidade, a sua filha iria ficar curada, ia se levantar. Mas Jesus fez aquele milagre na vida daquela mulher sem precisar colocar a mão. Ela colocou a mão na sua veste. Quando aqueles homens diz que não incomodasse mais o mestre, Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer bem assim: Jairo, não temas, crê somente. Essa é a palavra de Jesus para Jairo. Os amigos disseram: morreram, não incomoda mais, fica tranquilo, deixa Jesus, ela já morreu. A palavra de Jesus é: Jairo, fique em paz, crê somente. Agora, crê no que? Crê no que os homens disseram? A tua filha morreu, não importune mais o mestre? Ou crê em Jesus, como Jesus diz: eu vou até a tua casa, eu vou curar a tua filha, eu vou dar saúde para ela? No que crê? Quantas das vezes isso acontece com a gente, meus irmãos? Crê no quê? Crê em quem?
Aonde a nossa fé está firmada? No que a nossa fé está firmada? Jesus, ele prossegue a sua trajetória, juntamente com Jairo, com os homens que vieram e com a multidão. Quando chega à casa de Jairo, a Bíblia diz que havia muita gente ali chorando, todo mundo chorando, balbuciando, aquela coisa tremenda, ali já todo mundo preparando para o culto fúnebre, e Jesus chega para o culto fúnebre. Jesus ali seria o ministrador, o pregador. Talvez a mensagem de Jesus é: fica tranquilo, muitos esperavam, ela morreu, era uma criança, ela está no paraíso, fique em paz que eu estou aqui para confortar o coração de vocês. Talvez alguém esperava isso, mas um dia Jesus, ele disse para Marta: Marta, fique em paz, fique tranquila. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Um dia Jesus diz isso para Marta. Um dia Jesus chegou diante do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Depois de 4 dias morto, esse mesmo Jesus chega agora na casa de Jairo, todo mundo chorando. Quando Jesus chega, ele olha para a situação e ele diz: a menina, ela não está morta, a menina dorme. Por que Jesus foi falar isso? Todo mundo que chora, agora para de chorar e começa a dar risada de Jesus. Começa a dar risada como se Jesus tivesse dito uma piada. Esse é um charlatão, esse é um falso profeta, esse é um mentiroso. A menina está gelada, ela já está roxa, a menina não tem pulso, não tem mais fôlego, só estamos esperando o esquife chegar para colocá-la. E todo mundo dando risada de Jesus, humilhando Jesus. Jesus manda que todo mundo saia para fora. Jesus manda que todo mundo desocupe a casa. E Jesus pega Pedro, Tiago e João e vai até o suposto defunto dito pelo povo. Jesus chega até lá, ele olha para aquela jovem, ele olha para aquela menina de 12 anos, uma adolescente, e Jesus vai dizer uma frase em aramaico, que poucas são as frases que Jesus dizia em aramaico. Jesus vai dizer Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina, como alguém que estivesse dormindo, e você chega e diz: Maria, acorde! Pedro, está na hora de ir para o colégio. E a pessoa acorda daquele susto. E então aquela menina, quando Jesus disse: a ti te digo, levanta-te, aquela menina leva um choque, imagino eu. Ela se levanta e senta, e Jesus pega na sua mão e a leva ao seu pai, a sua mãe. Meus amados e queridos irmãos, eu quero aqui resumir e encerrar essa palavra dizendo que Jesus, ele não abandona ninguém. Por mais que você possa olhar para o tempo e dizer: o tempo findou-se, não há mais tempo. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa que Santo Agostinho, o pai da igreja, na sua época, uma vez ele escreveu dizendo que Deus, ele age tanto dentro do tempo e fora do tempo, porque para Deus não existe tempo, o tempo existe por causa de nós. Você pode achar que o tempo está findado, que acabou-se o tempo, mas para Deus as coisas estão acontecendo normalmente. Deus é o dono da vida, Deus é a fonte inesgotável de vida, a fonte inesgotável de todo o poder. Pastor, mas o que eu tenho que
fazer, tem que crer. Pastor, o que eu tenho que fazer é se humilhar. Pastor, o que eu tenho que fazer é orar. Pastor, o que eu tenho que fazer é perseverar. Alguém vai chegar e vai dizer: não adianta mais perseverar, como disse para Jairo, não adianta mais, a menina morreu. Jesus diz: crê somente. Alguém pode dizer: olha, a situação não tem mais jeito, irmã, a situação não tem mais jeito, irmão, para com esse negócio de igreja. O que Jesus está dizendo? Crê somente, ou seja, continue, persevere, porque para mim tem jeito, eu darei um jeito, na minha hora, não é na tua hora. Ah, Jesus, se o Senhor tivesse vindo aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Ele já está morto, já é de 4 dias, ele está sepultado. O meu irmão já está em estado de decomposição. Podia o Senhor ter vindo antes. Não é assim que a gente pensa? É assim, presta atenção aqui. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus é o dono da vida, que Ele é a ressurreição. E Jesus disse: vem para fora, Lázaro. Lázaro, o espírito que estava em Lázaro, não sei aonde ele estava, sobre o domínio de quem, mas o espírito voltou em Lázaro, o espírito de vida, e teve que sair para fora, e Lázaro saiu com vida, e o nome do Senhor foi glorificado. Meus irmãos, não desista. Meus irmãos, não se abata. Meus irmãos, talvez as coisas não aconteceram como você esperava, mas fique tranquilo que Deus está no controle. Enquanto Deus existir, ainda haverá esperança. Não é quando você existir, não é enquanto Deus existir. Pastor, então está na bênção, porque Deus é eterno. Então fique em paz. Deus é eterno, enquanto Ele existir, nós estaremos na bênção. Pode ter luta, pode ter prova, pode ter enfermidade, mas enquanto Jesus Ele vê, quando Jesus olhar para o nosso coração, vê nós nos humilhando na presença dEle, reconhecendo Ele como o Cristo, Filho de Davi, aquele que tem o poder de operar nas nossas vidas, tanto nessa como em outra vida. Quando nós reconhecemos o poder de Jesus, nós vamos ver a mão de Jesus ser estendida sobre nós. Amém, meus irmãos? As horas se foram, que Deus, o Senhor, vos abençoe. As palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Bem alegre para Jesus.